Desde que a gente começou o canal Inclunet, a gente pega o mês de setembro para fazer uns vídeos especiais, trazendo pessoas que a gente considera inspiradoras para compartilhar um pouco da experiência dela com a gente. Hoje, nós vamos trazer uma das pessoas que a gente é fã, né, aqui do canal, e a gente segue, a gente assiste os vídeos dele, e é o nosso amigo Marcos Lima. Eu sou Leonardo Gleison, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E esse é o canal Inclunet, um espaço criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui com a gente no canal Inclunet, que é o Marcos Lima. A gente até já gravou junto para o canal dele, mas a gente tinha ficado de trazer ele aqui para bater um papo com a gente. E nenhum momento é tão importante, é tão melhor do que esse momento do canal Inclunet, que a gente traz pessoas que a gente considera inspiradoras, não só para compartilhar aquelas histórias de luta, aquele clichê sobre a deficiência, pessoas, né, guerreiras e tudo mais. Não, mas para mostrar pessoas comuns que de alguma forma fazem um trabalho muito bem feito nas suas áreas de atuação. A gente já entrevistou aqui pessoas como Beto Pereira, a gente entrevistou aqui também o Marcos Aurélio de Carvalho, e a gente já conversou com muita gente especial, amigos mesmo, é, de pessoas com deficiência, os nossos colegas de escola, que são pessoas especiais para a gente também. E hoje a gente está com essa pessoa especial aqui, que é o Marcos Lima, tem um canal com mais de 300 mil inscritos, é isso mesmo, Marcos? Já É isso mesmo, é isso mesmo. 300.000 e caindo. é assim, né? É o YouTube, é o YouTube. É, o YouTube é assim. E a gente quer conversar um pouco com o Marcos Lima. Isso não é uma entrevista, isso é um bate-papo, então fica à vontade para me interromper quando você quiser, Marcos. É, é mais pra gente bater um papo enfim, ser uma coisa bem descontraída, bem gostosa, e para que as pessoas conheçam melhor essa pessoa maravilhosa que você que a gente aprende a gostar pelos vídeos e depois que a gente conhece pessoalmente, a gente continua gostando mais ainda. Bom, então vamos começar aqui é, pela sua história, né? De onde veio Marcos Lima? Quem é Marcos Lima, né? E, sei lá, onde você morava? Como é que foi essa questão da deficiência? Enfim. Olá a todos, como eu falo no canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, eu quase não falo mais isso no canal, porque o pessoal fala que agora ninguém tem mais paciência de escutar a introdução de nada. Tem que ir direto ao assunto, senão a pessoa pula o vídeo. Então, eu falar bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha Histórias de Cego. Agora, raramente eu falo, então vou aproveitar essa oportunidade. Obrigado, Léo, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre deficiência, falando de questões das nossas vidas, né? Poder compartilhar um pouquinho isso. A nossa sociedade costuma nos definir pela profissão que a gente é, né? Sempre, por exemplo, a gente aparece na televisão, vai aparecer assim, Marcos Lima, jornalista, né? Eu sou tantas outras coisas. E jornalista eu sou só porque eu me formei em jornalismo, né? Eu me formei em jornalismo na UFRJ, mas eu me considero mesmo comunicador. E por quê? Porque eu encontrei na comunicação uma ferramenta de a gente quebrar preconceitos, quebrar barreiras e buscar a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Eu falo que a gente tem vários rings, né? Ring mesmo, de luta, para a inclusão da pessoa com deficiência. Cada um luta, né, pelo seu talento. Tem uns que são advogados, outros que são deputados, outros que são médicos, outros que são fisioterapeutas, enfim. Cada um mostra a habilidade da pessoa com deficiência em seu determinado ramo, e o ramo que eu acho que eu dou certo é a comunicação. Eu acho, desde que eu comecei a trabalhar com redes sociais, eu já vi muitos e muitos relatos de pessoas que se inspiraram nos meus vídeos, não apenas para poder quebrar o preconceito que elas tinham sobre a deficiência visual, como também pessoas que estavam perdendo a visão para entender que existe vida após a cegueira. E até porque esse é o meu caso, né? Eu perdi a visão com 6 anos e minha vida foi muito melhor cego do que era antes, né? Eu tive um glaucoma congênito, então minha infância inteirinha foi cirurgia no olho, exame sob sedação, colírio dolorido, uma dor muito forte quando eu olhava para a claridade, né? A luz incomoda muito quem tem glaucoma, tanto a luz artificial quanto a luz do sol. E foram 6 anos muito sofridos, em que eu tinha, em troca, uma visão baixa, que eu fui perdendo
mais ou menos como os inscritos do YouTube, e cheguei a 6 anos e acabei ficando completamente cego. Quando eu tive glaucoma congênito também, é uma coincidência aí, mas não é tão incomum assim como as pessoas imaginam. É a maior causa de cegueira, né, o glaucoma, e o glaucoma também dá muito na terceira idade. Mas aí o glaucoma na terceira idade, ele quase não leva à cegueira, porque o olho já está formado. Ele pode levar, então você fica atento, mas, os olhos já estão formados, então é mais difícil. O glaucoma é muito devastador em criança, porque ele afeta a formação do olho, o tamanho do olho, ou a formação do nervo óptico, então ele destrói o olho, dependendo da força do glaucoma. Também tive esse mesmo momento que você teve de dores constantes, de muita dor para pouca visão, assim. É isso mesmo, muita dor para pouca visão. Contrassenso, né? As pessoas imaginam que, ah, não, a pessoa quer enxergar. Realmente, a gente quer enxergar. Seria muito bom se a gente não tivesse deficiência nenhuma, mas infelizmente a gente tem uma deficiência visual e enxergar, no nosso caso, doía, e doía muito. Então, quando eu perdi a visão, realmente tudo isso passou, né? Todo esse monte de colírio, exame e tudo mais, acabou e eu tive uma vida um pouco mais normal. Até para ler foi mais fácil, porque agora eu tinha uma forma, né, usando o braille, né, de ler que fosse um pouco mais natural para mim do que ficar tentando me esforçar. A gente sempre falava, né, eu quando tinha baixa visão, eu falava que eu ficava cheirando o papel, né, porque era muito perto. Você chegou até quantos anos? Eu cheguei até os 15 anos de. Ah, aos 15, eu cheguei até os 6. Não, e com 15 anos você fazia muita coisa, você aprendeu muita coisa, já passou por toda aquela parte difícil da matemática, né? Imagina. Sim, sim, é verdade. Mas enfim, eu queria saber um pouquinho mais do Marcos Lima pequeno. Foi a sua infância? É lógico, você falou que perdeu a visão com 6 anos e tinha muita coisa com o médico, mas como que era com a família? Como que foi esses primeiros anos e tudo mais? Conta um pouquinho pra gente como que era seu ambiente familiar. Não, assim, minha vida e a da minha família nesses primeiros anos foi muito a isso, né, cara. Imagina uma criança fazer 16 cirurgias no olho entre 7 meses de idade e 6 anos, né. Ou seja, num prazo aí de 5 anos e pouco, né, ou seja, s vamos dizer, 65 meses, eu fiz 16 cirurgias, o que dá uma a cada 4 meses, é muita coisa. E a maioria delas não foi, eu morava no Rio de Janeiro, a maioria delas foi em Belo Horizonte, que era referência, né, para tratamento de glaucoma e tudo mais. Então tinha junto viagem, tinha junto todo o sofrimento de pós-cirurgia, né, que eu ficava tinha que ficar num quarto escuro, sem pegar luz, então tinha um curativo no olho. Claro que eu não entendia que não podia tirar, então alguém tinha que ficar comigo segurando a minha mão. Cara, minha infância foi muito isso. Imagina, uma cirurgia a cada 4 meses, em média, né? Então é algo que moldou a minha infância. Claro, eu tenho outras lembranças da infância, eu gostava de jogar bola, gostava de ver esporte na televisão. As imagens que eu tenho do mundo, né, imagens que eu falo visuais, são imagens de coisas que eu via na televisão, principalmente esporte, Fórmula 1, futebol. Que legal. E, quer dizer, legal e triste, né? Porque você lembra, ter que passar por tudo isso enquanto você é criança, né? É muito difícil. O Gustavo, o meu filho, ele tem aniridia, né? E que é a ausência congênita da íris, né? Ou seja, tipo, você não consegue controlar a entrada de luz e ela está sempre aberta. É como se tipo, você se estivesse sempre no escuro. Então, quando você sai no sol, super incomoda. Para ele, usar óculos desde bebê é uma coisa bem normal. Mas para gente, que no meu caso, eu tive que aprender a enxergar com 4 anos de idade. Então você imagina como que era difícil para mim usar óculos, por exemplo. Mas fora isso, né, dentro do ambiente escolar, né, você tem outros desafios, né, que é primeiro o aprendizado em si e depois a convivência com os amigos, com os colegas. Essa parte da sua vida, você tem alguma lembrança? Como que era naquela época? Eu estudava em escola especial,
no Instituto Benjamin Constant, que é referência no Rio e no Brasil de atendimento para pessoas cegas e com baixa visão, tanto que está aí desde 1854. E o meu jardim da infância, eu lembro bem, eu fazia trabalhinhos, como uma criança que enxerga, né. Claro, ampliado devia ser, mas, eh, os trabalhos eram pintura, a ligue a árvore, a vovó, circule as uvas, alguma coisa assim. E eu lembro bem quando eu cheguei, talvez no meu primeiro dia de aula, no último ano de jardim da infância, meu trabalhinho mudou. Eu lembro muito da minha sensação, de quando me deram um trabalho que era um trabalho tátil, né, mais ou menos o pessoal falava que era fazer linha de trem, que era você pega o braille e faz todos os pontos numa cela, que é o eco acento agudo, né. Eu tinha trabalhos de identificação, não era ainda a classe de alfabetização, era o último ano do jardim da infância, mas foi um ano que mudou bastante, né, que eu lembro muito que mudou a a a forma como eu interagia com o mundo. Porque eu não tive um episódio de perder a visão de um dia para o outro, foi uma coisa gradativa. Então, aquele dia eu acho que marcou isso, porque era um dia que talvez eu ainda enxergasse um pouquinho, mas a minha visão acho que não era mais suficiente para dar conta de trabalhos em tinta. A relação com os colegas de escola, por você estar numa escola especial, inclusive a primeira pessoa que a gente entrevista aqui, que a gente conversa aqui no canal, que estudou de fato em uma escola especial, uma escola feita para pessoas com deficiência visual. Naquela época, isso era normal, tá, gente? Hoje em dia Hoje a é, gente não tem mais, né, escolas tão específicas como o Instituto Benjamin Constant, o Padre Chico aqui em São Paulo e vários outros que a gente tem pelo Brasil, das quais realmente o Instituto Benjamin Constant, abraço pro pessoal do Benjamin Constant aí, é, é a mais velha, né? Foi é, fundada pelo Império ainda. exatamente. Então você teve colegas com deficiência. E aí eu acho que deve dar um senso de alguma normalidade, não dá não, Marcos Lima? Quando você está num grupo de pessoas que têm a mesma deficiência, ou geralmente as mesmas dificuldades que você. Eu acho a sensação que eu tenho é que isso me puxou para cima, porque aonde eu estava, a cegueira não podia ser uma desculpa, né, nunca foi uma desculpa. E eu via colegas da mesma idade que faziam mais coisas que eu, e eu não podia atribuir aí isso à deficiência, porque eles tinham a mesma deficiência que eu. Então eu acho que isso eu sempre me senti cobrado a fazer mais, a ir mais, a a fazer mais coisas. O legado, né, e o que eu falo para todas as pessoas que estão perdendo a visão: convivam com pessoas com deficiência. Convivam, seja, procura uma ONG, um projeto, uma reabilitação. É importante você conviver com pessoas com deficiência, porque você vai encontrar gente que vai te inspirar. Isso é verdade. Porque eu, por exemplo, eu estudei em escola pública do estado, onde na escola eu era uma das poucas, quase nenhuma pessoa com deficiência estudava na mesma época que eu. Acho que tinha uma pessoa com deficiência auditiva e, no máximo, em alguns anos, tinha outra pessoa com baixa visão. Mas no meu tempo era só eu. Então você tinha todo um cuidado, às vezes até um pouco exagerado dos professores, e coisas que você encostava e até usava a deficiência como meio que um encosto ali, um apoio, né, para não fazer determinadas coisas. Então você tinha um pouco disso, e aliás, a bem da verdade, você tem um pouco disso até hoje na maioria das escolas. Às vezes, eu sempre falo isso com a Camila, que quando você tem um laudo dizendo que você tem uma deficiência, é como se as pessoas carimbassem já na escola pública hoje em dia um rótulo. Ah, isso aí não consegue fazer nada, não. Deixa aí. Não sei se você percebe isso conversando, que você conversa com muita gente também, né? Você tem um programa E social, né? eu converso com muita gente mesmo. Eu tenho um programa chamado de Cego para Cego, que a gente conversou, né, por ele, né, acho que foi a primeira vez, que não é um programa para o YouTube, pode vir a ser, mas por enquanto é só uma conversa particular mesmo com as pessoas, principalmente quem está perdendo a visão, pessoas cegas ou familiares. Eu escuto muitas histórias. Eu imagino que na escola que não é especial, na escola inclusiva, tem que ter profissionais que ajudem, que entendam da capacidade da criança cega, né, porque a criança cega vai escutar um monte de não. E ela vai, e se ela não tiver um acompanhamento bacana, eu acho que ela vai ver
todas as crianças fazendo certas coisas que ela vai achar que ela não pode fazer por causa da deficiência. E muitas vezes não é por conta da deficiência, é por conta da acessibilidade, porque ninguém pensou um meio ali de incluir. Então, é importante que na escola inclusiva exista uma pessoa para puxar a criança para cima, uma pessoa capacitada, uma pessoa que entenda e que possa falar, não, isso aqui você pode fazer. Isso é verdade. E, né, é o que eu não tinha. É o que eu não tive. Inclusive, na década de 90, né, que foi quando a maior parte do meu tempo na escola foi na década de 90, para você ter uma ideia, o começo da minha jornada escolar foi difícil porque a escola mais próxima da minha casa nem queria me aceitar como aluno. Para você ter uma ideia, foi necessário a gente ser orientado do ponto de vista jurídico, de como tinha que proceder nesses casos. E aí, Acho que ainda é assim, assim, não é todo mundo, mas tem muita gente que ainda enfrenta esse tipo de problema. Escola particular, então, a mesma escola pública, eu acho que não existe isso. ainda bem, né? Também que isso diminuiu. E a primeira sala de recursos que teve aqui na região, eu tive que me envolver. Já quase saindo da escola, eu me envolvi. Até a primeira professora de sala de recurso aqui da região fui eu que indiquei, justamente porque era precário, né? Hoje não, hoje a gente tem, tanto em âmbito municipal quanto em âmbito estadual, a gente já tem pessoas e salas de recurso atendendo a região, mas na minha época isso não era uma realidade. E isso tornou todo o processo educacional com certeza muito mais difícil, né? Contando muito com, muitas vezes, a boa vontade do professor, que não deveria ser boa vontade, né? Que deveria ser algo que o professor deveria buscar sempre, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é assim que funciona. Mas partindo dessa área da educação e já indo mais para a parte da adolescência, é, e, enfim, crescendo junto com o Marcos Lima, como que como que foi, né, na verdade, essa parte de começa a sair com as primeiras namoradinhas. Eu sei que você fala lá no seu canal bastante sobre relacionamento também, assim, não coisas que as pessoas têm curiosidade, né? Já chegaram a perguntar coisas absurdas, né? Tipo, como o cego transa, É, por exemplo. E aí eu falei, olha, eu acho que na sua casa você faz isso no escuro. Qual que é a diferença de mim para você? é. E como que era isso, né? Como que foi a sua infância, a sua infância já transicionando ali para as namoradinhas da adolescência? Como que era isso lá para você? Olha, Léo, eu não tive muito essa fase não, cara. Eu acho que eu demorei um pouco para entrar nesse mundo, né. O segundo grau, né, ensino médio, eu estudei já numa escola regular, em que éramos 40 pessoas na turma, né, adolescentes e tudo mais, e só tinha mais um amigo cego, o resto eram todos pessoas sem deficiência. Foi muito bom, a gente ficou 3 anos lá de uma forma muito integrada, foi maravilhoso, mas não rolou, não fiquei com ninguém na escola. Eu tive, na época, minha primeira namorada, mas era uma coisa mais de adolescente, era mão dada, assim, eu fui entrando nesse mundo um pouco mais tarde, cara. Eu acho que muitas pessoas jovens, inclusive com deficiência visual, abordam esse tema de uma maneira muito negativa, né? E era um pouco o que eu vivia também. Ah, não, sou cego, ninguém nunca vai me querer, eu tenho uma deficiência, as pessoas vão me evitar. E era um pouco não só o que eu achava, mas um pouco o que eu vivia também. E eu acho que assim, uma coisa puxava a outra. Tanto eu vivia isso, e isso me fazia pensar, quanto eu pensava isso, e isso me fazia viver. Então tinha várias situações, né, de você se interessar por alguém e a pessoa não se interessar por você e tal. E eu demorei muito, e eu via todo na faculdade, né, tinha uma época que todos os meus amigos, grupo de amigos que não tinham deficiência, tinham namorada e tudo mais, eram casais, e eu não. E eu lembro que eu falava: "Caramba, eu só quero ter uma vida normal, não é que eu tô querendo achar a princesa encantada, não é isso. Quero ter uma vida normal, de às vezes você se dá bem, às vezes você não se dá bem, às vezes você tem". E isso acho que demorou um pouco a acontecer. Eu acho que existe muito preconceito, quando se é jovem, o preconceito da sociedade se junta um pouco à sua inexperiência. Acho que também as outras pessoas também talvez idealizem muito algum tipo de relação. Tanto que essas coisas foram melhorando
assintosamente para mim com o passar da idade. Não só pelos meus pensamentos, para eu estar mais maduro, para ser confiante em mim, mas eu acho que também as outras pessoas estavam mais abertas. A deficiência talvez não fosse um problema tão grande quanto era antes, ou talvez porque o mundo mudou, né? E agora se tenha mais contato com deficiência, queira-se ou não, se fala mais sobre deficiência na internet, no YouTube, né? Na televisão e tal. As pessoas de agora, elas podem não conhecer ninguém com deficiência, mas elas têm mais contato, em média, do que 20 anos atrás. Então, talvez isso tenha ajudado a quebrar o preconceito também. Certeza. Eu percebo muito essa parte quando eu ando na rua, né? E eu vejo que as crianças, mesmo crianças pequenas, de 7, Sim, 8, já sabem como ajudar uma pessoa com deficiência, que na minha época era algo que não acontecia. Por exemplo, se você comparar gerações, é muito comum você pegar uma pessoa ali na faixa dos 60, 70 anos de idade, ele vai te ajudar na rua, ele já chega e põe a mão em você e já sai te empurrando. Uma pessoa de 13, 14 anos, ela chega, bate no seu braço e fala: Você precisa de ajuda? Posso te ajudar de algum jeito? Então você já vê uma mudança nas gerações, né? É, uma evolução. E eu considero que isso está atrelado à convivência mesmo, né? De você já conviver com pessoas com deficiência na escola, você conhecer amigos com deficiência. E eu já vejo pessoas mais jovens, assim, se preocupando até mesmo se, sei lá, o serviço ou o produto que eu desenvolvo está acessível para os meus colegas que têm deficiência. Então, eu acho que essa questão de relacionamento, mais para frente, vai ser algo também um pouco mais naturalizado, né? Tipo, a pessoa ideal vai ser uma pessoa e não uma pessoa que não tenha deficiência, uma pessoa, meu príncipe encantado, né? Aliás, até isso tem caído um pouco, né? Príncipes e princesas agora têm é, características que antes não tinham, né? é. Então, acho que a gente vai passar por isso. E eu também fui o maior boca virgem da turma, assim, tipo, não, não, não namorei com ninguém durante a minha época de ensino médio, faculdade. Não, eu também fui nessa, assim. Não, e é normal, assim. Mas, assim, tem uma fase da vida da gente que a gente tem uma revolta, né? Tipo, Sim, ah, sim, por que comigo? eu passei por isso. Isso eu passei. Cara, eu diria que a maior revolta. Eu não tenho revolta por ser cego, eu falo de verdade que foi a melhor coisa que aconteceu dentro do panorama. Foi o que você falou no início do programa, né? Se a gente pudesse escolher, a gente não seria cego. Mas já que somos, cara, pra mim foi a melhor coisa ter ficado cego, com toda a infância que eu contei e tal. Isso pra mim nunca foi motivo de derrota, assim, de revolta, de ficar chateado e tal. Claro, com uma coisa ou outra, com preconceito, com uma falta de acessibilidade, a gente fica. Mas, assim, disparadamente, a coisa que mais me atingiu, mas disparadamente, foi isso, dessa revolta por não conseguir encontrar uma pessoa. Cara, eu tinha muitas amigas. E isso, por um lado, era bom, mas por outro lado, caraca, eu só consigo ter amigas, sabe? E vai dando um negócio, assim, que eu sempre fui muito legal, eu sempre fui. Eu sempre tive facilidade de fazer amizade, eu sempre tive muitos amigos, mas chega um momento que você não quer amigos, né? Assim, e isso demorou pra caramba para acontecer comigo. E eu vejo como você, Léo, não seja nada, mas quando eu tô andando na rua, para mim é quase um gráfico mesmo. Quanto mais velha a pessoa, mais distanciamento ela vai te tratar, né? No sentido assim, para mim, e nem só as crianças de 13, 14 anos, não. Quando alguma pessoa de 20 e poucos anos vai te guiar na rua, para mim já é diferente de uma pessoa de 40, 50, que já é diferente de uma pessoa de 60, 70. E isso não é maldade. Eu sempre digo que o preconceito é falta de conhecimento, que nós temos preconceitos também com as coisas de pessoas que a gente não convive. Então, eu só estou exemplificando isso, que para mim quase um gráfico em linha reta, para mostrar que as coisas estão mudando. Tem gente que, muita gente que fala que nada está mudando, né, Marcos? Tem muita gente que bate, mas não, a gente nunca não saiu do lugar. Mas assim, Nossa, nós saímos muito do lugar. Muito. nossa, a gente, assim, eu acho que a gente avançou tanto Tanto, que também a acho. gente não tem, a gente não tem noção disso. E na Cara, década de 90, não precisa, os dois estávamos vivos, década de 90, a gente não tinha nada disso. O número de profissões que a gente podia ser era limitadíssimo.
O celular, cara, abriu tantas portas pela acessibilidade que ele dá, pela autonomia, pela locomoção, né. Pô, cara, o meu trabalho hoje é 100% online, claro, tem as palestras presenciais e tal, mas assim, cara, eu consigo desenvolver ele muito sozinho, né. Claro, eu não consigo editar um vídeo sozinho, eu não consigo editar uma foto, essas coisas não, mas eu dou conta de fazer postagem, de responder comentário, de interagir, tudo de uma maneira sozinho, ou seja, estou trabalhando sem a ajuda de ninguém, por uma coisa que é totalmente acessível, que é o celular. E muitas outras coisas se abriram, né, de portas, né, as leis, tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015. Tivemos a lei de cotas aí que muita gente reclama, muita pessoa cega reclama da lei de cotas, mas eu falo para essas pessoas, eu já vi muita gente falando assim, não, a, 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 a minha filha, não vai usar a lei de cotas, vai entrar por capacidade. Ah, tá bom, tá certo. Aí você pode entrar por capacidade, mas a empresa vai te botar na lei de cotas até porque ela precisa cumprir um meio, e isso sim, as deficiências menos severas não tomarem conta, porque é o que está acontecendo. Mas isso é outro papo. O lance é que eu acho que está mudando muito mesmo, né? E quando a gente fala mudando, as pessoas ficam bravas, algumas. Ah, você tá dizendo que está ótimo. Não, não estou dizendo que está ótimo. Estou dizendo só que está mudando. Exatamente. Esse é o ponto. E, inclusive, essa parte que você acabou de comentar sobre o mercado de trabalho e não entrar por lei de cotas, inclusive faculdade também. Eu já entrei em faculdade sem precisar de lei de cotas. Ah, eu também. Eu já entrei, eu já entrei. E faculdade pública, tá? Eu também, a FRJ. Conhecimento e por capacidade. Mas assim, gente, isso aconteceu comigo porque foi uma coincidência. Não foi uma coisa assim, ah, a faculdade eh, queria. Não, se não fosse a lei de cotas e se não fosse programas desse tipo, a gente não teria nem sequer a oportunidade. Não, Quantas é e verdade. quantas pessoas com capacidade poderiam estar sendo simplesmente descartadas do mercado de trabalho porque não teriam acesso. E com isso vem outros problemas. Vem o problema da falta de acesso à tecnologia. Porque se você não trabalha, você não tem dinheiro para consumir. Se você não consome, quem é que vai investir? É um ciclo vicioso, né, Léo? O eu acho que as estatísticas desse último censo não saíram ainda tão profundas, ou pelo menos eu não vi. Mas o IBGE sempre reportou que acho que 80%, cara, é um número absurdo, das pessoas com deficiência visual, para ficar aqui no nosso coisa, eram das classes D e E. A gente vive num país pobre, com muita pobreza, com certeza. Mas se você tivesse um país só de pessoas com deficiência visual, seria um país muito mais pobre que o Brasil. Porque a pobreza, ela gera um ciclo de pobreza. É a falta de acesso à saúde, é a falta de acesso à educação, aí a falta de acesso à educação, o cara não entra na universidade, aí não entra na universidade, não tem um bom emprego, e assim nós vamos perpetuando a pobreza, né? E perpetuando a falta de oportunidade. E muito disso, cara, não é a capacidade, não. Eu conheço pessoas com deficiência, eu tenho um grupo do WhatsApp que o Léo participa sem participar. Cara, tem um cara lá, tem algumas pessoas, mas tem um cara lá que é analfabeto e se expressa de uma maneira assim incrível. Você fala, caramba, ele não teve oportunidade, imagina se tivesse oportunidade, como é que ele seria? Gente de super interior que não tem acesso a nada. E fala, caramba, que desperdício, uma pessoa que poderia se tornar o que quisesse na vida, né? Então, muitas vezes é falta de oportunidade, é falta de. E a oportunidade não é dar nada, é só proporcionar a oportunidade mesmo. Assim como você que enxerga, você vai numa entrevista de emprego e você espera ser contratado e o resto você vai fazer, a gente também. Só que, recentemente, saiu uma pesquisa que 67% dos gestores de recursos humanos eram contra contratar uma pessoa só porque ela tinha uma deficiência. Imagina! Então, o que a gente quer não é assim, não, eu quero dado. Não, só quero ter oportunidade de entrar no ciclo. E aí eu vou fazer bem, eu vou fazer mal. Aí eu, e é o que a gente pede. Eu falo isso, Léo. Pô, as pessoas falam, pô, mas você entrou numa universidade, você fez vestibular sem cota. Mas será porque eu era o único cego na universidade, né? Eu não quero ser o único cego nos espaços que eu frequento. Eu quero que outras pessoas tenham essa oportunidade, porque tem gente aí com muita capacidade. Com certeza, com certeza. E além de tudo, a gente tem feito muito esse passeio
pelas escolas, você fala uma coisa bem relevante agora, que é a perpetuação da pobreza, né? Perpetuação do estado social onde você vive. E, lógico, tanto por conta do canal, quanto por conta de a gente ter uma vivência, né? Eu trabalhei na Laramara durante 13 anos e isso também dá acesso a pessoas diferentes do nosso círculo, né? Familiar e tudo mais. E o que eu pude perceber, passeando, dando palestras em escolas, é, digamos, um pouco mais elitizadas, vamos dizer assim, que até as coisas que as pessoas aprendem nessas escolas são diferentes do que uma pessoa de baixa renda, né, da classe D e E, aprende dentro da escola. Parece que, assim, sendo honesto, assim, sem brincadeira, parece que tem gente que é preparado para ser rico e tem gente que é preparado para continuar pobre. Não sei se você percebe isso Não, também eu quando você dá percebo isso, palestra. cara. Eu já fiz muita palestra em escola, e todo tipo de escola, desde escola em favela até escola de mensalidade de R$ 5.000. E na escola com mensalidade de R$ 5.000, na época, que agora deve estar muito mais, cara, eu cheguei numa aula de inglês, criancinha de 8 anos, uma aula de educação física, criança de 8 anos tendo aula de educação física em inglês. Não é aula assim, o professor fala assim, let's jump. Não, é tudo em inglês. Tudo em inglês. Criança quer ir no banheiro. Teacher, I want to go to the bathroom. É tudo. Você fala assim, caramba, essa pessoa aqui vai sair, o mundo dela é Nova York, o mundo dela é Paris, né? E, então, é isso, sim. Para além da deficiência, são ensinos completamente diferentes. É isso que o Léo falou. Concordo plenamente. Não, e outra coisa, assim, é, é isso mesmo, o mundo é Nova York, mas assim, o que eu percebi também Isso não é uma durante. crítica, assim, não devia ser assim. Não, isso é justamente assim. Poxa, que seria ótimo se mais gente pudesse ter esse tipo de oportunidade. Exatamente. Mas eu cheguei nesse assunto não por causa de crítica também, não, não é crítica não, gente. A gente adora conhecer escolas de pessoas mais elitizadas, inclusive pode convidar ó, tanto a gente quanto o Marcos Lima aí, ó. Estamos à Pode convidar. disposição. Meu livro, inclusive, foi adotado pelo MEC, né? O História de Cego, está sendo adotado em escolas do Brasil inteiro, ensino médio, professores adotem, e foi adotado também na Prefeitura de Belo Horizonte. E, assim, você pode adotar na sua escola particular, por que não? História de Cego, a gente, inclusive, tem um manual de uso, se você quiser, entre em contato comigo, com a minha editora Oficina Raquel, e a gente disponibiliza tudo, porque é uma forma importante das crianças aprenderem a lidar com a diversidade. Desculpa, Léo. É isso aí. Tá, aproveita mesmo, divulga mesmo. Mas o importante é o seguinte, eu falei isso tudo porque quando você vai olhar para a educação da pessoa com deficiência visual no Brasil, a pessoa sai da escola, muitas vezes ela não sabe aprender, não aprendeu, ela não sabe inglês, ela mal sabe falar em português, às vezes não aprende nem sequer o braille, e aí essa pessoa tem que competir no mercado de trabalho com pessoas que fizeram, né, que estudaram Educação numa física e escola. inglês com 7 anos de idade. Isso. E aí como é que você compete em pé de igualdade no mercado de trabalho com uma pessoa com todo esse background, com toda essa Para quem já não tem a estudo? deficiência, já é complicado, né? Imagina para quem tem deficiência, e pode ser capaz que for, só que o empregador olha, né, como em 67% dos gestores que não querem contratar pessoas com deficiência, não tem deficiência, não serve. Ou, no máximo, serve para a pior vaga disponível, aí, que é um legado da lei de cotas, né? A empresa se vê obrigada a contratar, contrata para a pior vaga disponível, só para dizer que tem. Exatamente. E muitas vezes você chega dentro da empresa e você pode até entrar, mas você não é promovido. Você não Ah, é isso aí promovido. acontece demais. Isso aí acontece demais. Quantos líderes você conhece, além do Guilherme Bara, claro, Sim. além dele, quantos outros líderes você conhece que têm deficiência visual? Não, é muito pouco. É muito pouco. Que essa é outra parte. Eu trabalhei em empresa grande e eu vi a diferença que os líderes, não estou nem falando da gerência imediata, mas os líderes tratavam a gente.
eu sempre fui tratado muito bem, com muito carinho, assim, todo mundo sempre gostou muito de mim, mas profissionalmente existia uma diferença clara entre eu e meus colegas, principalmente da liderança mesmo da empresa. E isso é muito claro, né? E geralmente quem trabalha com você, do seu lado, reconhece muitas vezes o valor. Claro, quando a pessoa é honesta, né? Porque tem gente que não é honesta e aí não tem o que você falar. Mas quando a pessoa é uma pessoa honesta e ela consegue dar valor para o seu trabalho, ela consegue valorizar você por tudo. O problema é que você não consegue ir muito longe, porque depois que você passa daquele gestor, você passa para um outro gestor ou para uma outra pessoa que pode não ter a mesma visão. Então pode ser que Sim, obstrua o seu caminho aí. A gente, exatamente. várias outras pessoas com deficiência que já passaram por isso. Mas, enfim, vamos seguindo em frente aqui. Eu queria é, entender um pouco melhor como é que foi essa história, né? Porque as coisas, você trabalhou em empresas grandes, você em algum momento é, resolveu investir tempo e esforço, energia no YouTube e em consultorias, em palestras e tudo mais. Conta pra gente como é que você chegou nesse pensamento. Olha, né, é curioso, porque palestra eu meio que sempre fiz, né? Eu fundei com meus amigos no Rio de Janeiro uma ONG chamada Uressa Esporte e Cultura, e trabalha principalmente com esporte. Eu sou uma pessoa do esporte, eu joguei futebol de cegos por muitos anos, eu fui o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve. Eu sempre acreditei na importância do esporte para a inclusão, porque eu sou um fruto do esporte, de tudo que o esporte me ensinou. E a gente fundou essa ONG e alguns trabalhos que a gente fazia era em empresas, dar palestra e tudo mais. E o emprego que mudou a minha vida, que foi trabalhar no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, quando a Olimpíada e a Paralimpíada foi realizada na cidade do Rio de Janeiro. Esse emprego eu consegui através de uma palestra. Fiz uma palestra no comitê e, ao final da palestra, me ofereceram um emprego. E eu trabalhei 3 anos e meio lá no comitê e eu aprendi muita coisa, né? Eu fiz muitas palestras, eu fiz muitas coisas que hoje em dia são consultorias, eu conversava com muita gente, o meu trabalho envolvia conversar com muita gente, então eu aprendi muita coisa, eu vivenciei muita coisa, eles me deram muitas oportunidades, só que o agridoce desse trabalho no Rio 2016 era, a gente sempre falava lá, olha, se você for bem, você é demitido no final. Foi o que aconteceu. Acabaram os jogos, eu fui demitido. 30 de setembro de 2016, eu estava sem emprego. Então, o que eu fiz? Cara, eu estava cheio de promessas de emprego. Ao longo do meu trabalho, eu fiz várias palestras para empresas que me prometeram uma vaga depois que acabasse os jogos. Porque não era parte do meu trabalho fazer palestra para a empresa, óbvio que não. Né? Era parte do meu trabalho fazer coisas para o lugar onde eu trabalhava. Mas eu abri a mão, fiz muita palestra para muita gente e tudo mais. Eu procurei essas empresas. O silêncio foi para vocês verem que foi isso que aconteceu, silêncio. Então, de repente, eu me vi desempregado, sem oportunidade de emprego mesmo. Para não dizer que não tinha oportunidade de emprego, eu recebi um dia uma ligação de uma pessoa recrutadora. Ah, amanhã tem uma entrevista lá, seleção de candidatos para uma rede aí grande de lojas. E eu falei, que bom, poxa, mas quais são as vagas? Não, são vagas de acordo com o seu perfil. Aí eu insisti, né, assim. Não, mas me diz quais são as vagas. Não, a vaga é assistente de balcão, auxiliar de estoque. Eu falei, mas você viu o meu perfil? Vi, tô aqui, seu currículo tá na minha frente. Eu falei, não, você só viu pessoa com deficiência. Você não viu que eu sou formada numa das melhores universidades do Brasil, com a FRJ, você não viu que eu falo 4 idiomas, você não viu as experiências que eu trabalhei, você só viu parte de pessoa com deficiência, você parou no resto. E é isso, né? Eu me ofereci os piores empregos e, cara, eu me vi num beco sem saída, assim. Eu já escrevi um blog há um tempo, mas blog eu tinha as mesmas 30, 40, 50, 100 pessoas por semana, mas isso não me resultava em nada. Convite para palestra só gratuito. Eu criei o canal do YouTube, final de 2016. No primeiro ano eu fiquei com 100 inscritos no canal, 100 inscritos. Foi um ano difícil, foi um ano em que para mim
foi complexo porque eu não conseguia palestra, eu comecei a trabalhar muito com audiodescrição, surgiram muitas oportunidades na área de audiodescrição, que foi ótimo para mim, eu também sou consultor de audiodescrição. E foi um ano, Léo, que eu entendi que talvez eu não fosse mais voltar ao ambiente corporativo, que era onde eu trabalhava, o mais seguro, né? Você recebe no final do mês, mas e aí que eu comecei a entender que talvez o meu propósito mesmo fosse ir para esse mercado, né? Eu fiz uma consultoria com pessoas especializadas que me ajudaram a dar um start na minha carreira, mas não assim, me ajudaram na prática, né? Foi muito teorizando sobre o meu negócio, quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos negativos e tudo mais. Isso me ajudou a entender quem eu era, onde eu estava e o que eu poderia fazer. E aos poucos, bem aos poucos mesmo, as coisas foram acontecendo, né? O YouTube, do nada, ele cresceu em 3 meses de 100 inscritos para 60 mil. Foi na época que o Silvio Santos estava fazendo umas pegadinhas de cego, as pessoas começaram a procurar isso no YouTube, começaram a se deparar com meus vídeos. Tive um vídeo que foi para quase 2 milhões de visualizações. E a partir disso, aos poucos, começaram a tentar tantos convites para programas de televisão, muitos convites para palestras e tudo mais. E a partir disso, eu vou me firmando, né, nesse mercado. Porque a rede social não dá dinheiro, gente. Pelo menos não para mim. O YouTube, o que ele me dá por mês é risível. Não paga nenhuma edição de um vídeo. Mas o YouTube e o Instagram e o TikTok, as redes sociais, me dão uma visibilidade. Ah, pô, quero contratar um palestrante. Ou, pô, cara, tô vendo um vídeo desse cara aqui, e se eu levasse ele lá para minha empresa, para o meu evento? E é isso, e é assim que eu sobrevivo, né? Sou consultor, palestrante, consultor de braille, consultor de audiodescrição, consultor de diversidade, agora sou autor de livro, né? Então, a gente vai se diversificando para a gente poder sobreviver no mundo, que eu sempre brinco, né, que cego também paga a conta de luz. Exatamente. Mesmo que não acenda a luz, né? Às vezes. Mesmo que não sendo a luz, paga a conta de luz. Mas você falou uma coisa legal aqui que. Pô, só uma, cara. Eu falei 5 minutos, foi só uma coisa legal. Não, mas eu acho que eu pego uma parte só, né? Porque a minha atenção não é assim também, tá? Não, mas uma das coisas legais que você falou, melhorando a minha frase, é essa parte do YouTube não dá dinheiro. Porque tem um monte de gente que, assim, tá pensando que dá muito dinheiro, né? Ah, tem, cara. Tem. É muito engraçado as pessoas deixam comentário. Mano, divulga o meu canal, falta não sei quanto para chegar a 1.000 inscritos. Eu lembro muito de uma coisa assim, de uma pessoa que botou num comentário de um vídeo meu, falou assim, meu canal tem tantos inscritos, faltam poucos, muita coisa boa vai acontecer quando chegar a 1.000 inscritos. Aham. Cara, o que você ganha é risível, sério. Sério, assim, é risível. Não, e as pessoas não têm essa noção, ela acha que. Por exemplo, o canal Inclunet, a gente lançou ele em 2021. A gente tá aí quase chegando. Não, 2021 foi 2020, né? Foi 2020. E a gente chegou aqui agora, há 3 anos de canal, já está quase chegando em 5 mil inscritos, e a gente não tem as 4 mil horas para monetizar, por exemplo. E, sério, sem problema, porque na verdade não é isso que a gente quer, não, a gente não quer monetizar. Não vai, Léo, tu vai ganhar $5 por mês, de verdade, assim. Então, Ou menos. assim, agora o que mais mostra o quanto a gente não tem interesse é exatamente isso. Porque um canal, por exemplo, de jogos, ah, com certeza, Com e sem certeza. desmerecer, tá? Essa parte de jogos, eu acho que é super importante para quem gosta e tudo mais. Mas eu acho que um canal de jogos, por exemplo, teria muito mais inscritos do que eu aqui com quase 5 mil inscritos. Porque é uma coisa que tem uma massa muito maior. Quando as pessoas pensam em deficiência e olham um vídeo sobre pessoas com deficiência no YouTube, é comum as pessoas associarem a doença, a Isso. coisas ruins. Só quando ela dá oportunidade para o Marcos Lima, para o canal Inclunet, que a gente mostra o nosso dia a dia, a gente fala sobre as coisas que a gente faz, é que ela fala, ah, não, é legal até, vou dar uma olhada. E quando a pessoa conhece, ela maratona. Lógico que no Histórias de Cego tem muito mais conteúdo, né? Já tem de 2016 para cá já tem 9 anos, né, Marcos Lima? Tem 699 vídeos a última vez que eu vi. Nossa Senhora. Mas, Léo, aí você fala assim, nossa, o canal tem 311 mil inscritos agora. Cara, vou te dizer que os vídeos, quando bate 500 visualizações, eu já fico, assim, feliz.
porque tem 300 mil, mas foi de época assim. Teve 2, 3 momentos que o canal viralizou, né? Foi o momento esse momento que eu falei da pegadinha do Silvio Santos, que todo mundo começou a ver. Aí tava o meu vídeo 10 momentos em que até você ia querer ser cego, que é uma brincadeira. E viralizou uma outra. Viralizou uma vez quando eu contei uma história de preconceito que aconteceu comigo, nos bastidores do Quem Quer Ser o Milionário, que é o programa que todo mundo conhece. E viralizou também quando eu fiz uma brincadeira como cego imagina o Neymar. Só que assim, o canal tem 300 mil inscritos, mas eu vejo, por exemplo, o canal do meu time, Botafogo. Os canais do Botafogo que eu acompanho, às vezes, têm menos inscritos que o meu. Só que assim, a pessoa vai querer saber muito mais coisa de Botafogo quando ela torce do que vai querer saber de cego. Muitas dessas pessoas se inscreveram porque elas acharam curioso, o cego falando que não enxerga tudo preto, imaginando Neymar, mas não é um conteúdo que elas querem consumir diariamente. Então, a gente também tem isso. O nosso conteúdo não é um conteúdo entretenimento, todo dia eu vou ver. Claro, tem gente que gosta da gente, que vai ver todo dia, mas é a minoria. É diferente de um conteúdo que é o entretenimento da pessoa. Ninguém pode falar, não, meu entretenimento é assistir canal de cego. Não, meu entretenimento é futebol, meu entretenimento são jogos, meu entretenimento é música, meu entretenimento é política, né? Então, a gente tem isso também. Tem gente que assiste manicure de cavalo. Você já viu isso? Não, nem sabia que existia. Sério, tem gente que mostra que faz a unha de cavalo. E é um público bem maior do que o público que se interessa por histórias de cego, por Sim, com certeza. Sim. acessibilidade. Então, assim, gente, esquece. Não dá dinheiro. O YouTube não dá dinheiro. Se você faz. Você sabe por que a gente começou o canal Inclunet? A gente queria registrar momentos, por exemplo, da nossa família, com o Gustavo, ele crescendo, coisas que ele falava, pegar uns trechinhos de som dele falando, para que a gente lembrasse disso no futuro. Então, só que a gente não queria também só deixar um canal só para mim, eu e a Camila, aproveitar. E a gente queria falar um pouco sobre isso, porque a gente procurava muito na internet informação sobre como cuidar de uma criança com deficiência. E assim, o Gustavo era recém-nascido durante a pandemia. Então você imagina que a dificuldade era imensa, você não podia nem ter contato muito com a sua família. Sim, sim. Então, a gente começou a gente está aprendendo, vamos registrar isso aqui no YouTube. Se alguém mais precisar, tá aqui. Mas também vamos aproveitar para, já que a gente está fazendo, vamos falar sobre tecnologia assistiva, que é uma coisa que eu quase não sei nada, né? 13 anos trabalhando com isso, eu quase não aprendi nada sobre isso. E a Camila é uma excelente educadora, hoje trabalha no setor de treinamentos aqui da Prefeitura Municipal, ajudando aí as escolas a atender pessoas com deficiência. E ninguém melhor do que uma pessoa com deficiência para falar como é que você atende Claro. pessoas com deficiência. Então a gente resolveu juntar todos esses temas e falar um pouco para as pessoas. Mas assim, muito porque a gente gosta, muito porque a gente quer, a gente tira um tempo, às vezes 7 horas da manhã, a Camila está saindo para trabalhar, a gente já aproveita que ela tá arrumadinha ali, já vem com a câmera, põe na cara dela e vai grava um vídeo aí. Mas é porque a gente gosta, porque a gente se diverte também, é tão bom a gente ter acesso e conversar com pessoas, que nem o Marcos Lima hoje, obrigado por ter aceitado o nosso convite e tudo. Mas é super legal, né, ter essas oportunidades de conversar com pessoas, de ser também reconhecido. A gente foi na Reatec ano passado, saímos do carro, apareceu uma pessoa que conhecia o canal, assim, então é uma coisa legal. Oh, que legal. É muito bom, fácil de ser reconhecido pelo trabalho legal que a gente faz, e não porque a pessoa é um chato, né? Então Sim. é isso. E tem uns vídeos muito engraçados no canal do Marcos Lima. Tem um que ele imita o pessoal do Globo Repórter na vida de cego. Esse vídeo me marca muito, né? Porque é verdade, né? Tipo, é como se a gente fosse um animal, né? Muitas vezes. Esse vídeo gerou polêmica, cara, é assim, cegos, onde vivem, como se alimentam. E eu vou fazendo uma voz meio de repórter, de narrador, né, do Globo Repórter, Discovery e tal. E assim, óbvio que é uma brincadeira, no sentido assim, de que existe, que a gente ainda está muito distante das pessoas entenderem a gente. Mas várias pessoas cegas reclamaram, você está animalizando. Cara, não estou fazendo nada disso.
Mas, enfim, nem todo mundo entende ironia e acho que quando a gente erra, quando as pessoas não entendem a comunicação, é meio culpa da gente, mas, por outro lado, é difícil também atender a todo mundo, porque tem gente que tem um tipo de humor, tem gente que tem outro tipo de humor, então a gente vai tentando, mas esse vídeo foi bem engraçado, eu curti, porque os cegos, tinha até um rugidinho. Esse vídeo era muito legal. Não, eu achei o máximo. Eu me diverti pra caramba. A Camila que adora esses vídeos engraçados, assim, e ela, às vezes ela descobre e me mostra, assim, e eu fico, nossa, gente, mas como a criatividade é incrível, né? Porque, E o vídeo é tosco, cara, assim, num bom sentido, porque assim, eu boto uma voz em off, mas é eu fazendo coisa, assim. Aí se alimenta só de produtos que tem braille na caixa, que são poucos. Então tá lá, eu cercado de produtos com braille na caixa. Tipo, é aveia, é café, algum tipo de chá, lasanha com sei lá. eu me diverti muito, eu me diverto muito com o canal. Essa semana, infelizmente, não é só coisa legal, né? Não é só coisa boa. Essa semana Ah, sim. que a gente está gravando o vídeo agora, a gente está gravando agora no comecinho de setembro, dia 1º de setembro a gente está gravando. E sim. E o Marcos Lima postou um vídeo bem, é, né, chato, Pesado. pesado, pesado. E não é só coisa boa, né? Bom, se vocês quiserem ver qual que é o vídeo pesado, depois vocês vão lá no canal dele e olhem. Foi publicado segunda-feira, né? Segunda-feira foi dia 29, se eu não me engano. Não, 28 de agosto, vai lá ver. É, Exatamente. é pesado o vídeo. Não em Pesado. imagens, mas em palavras. Sim, sim. E é uma coisa que aconteceu e ninguém garante que isso não esteja acontecendo ainda Sim, exatamente. em vários lugares do Brasil. Então fica né, a dica aí, assistam lá o vídeo e vejam que a gente está falando. Mas, em geral, são vídeos maravilhosos, são vídeos excelentes, com uma qualidade incrível e com um humor que é irreverente, assim, né? É, a gente adora, pelo menos tem gente chata que você pode fazer o que for de bom e a pessoa não vai gostar mesmo. Então, para esses não tem o que fazer. Mas eu te garanto que muita gente gosta do seu trabalho e com certeza você está num caminho excelente, um caminho que vai trazer para pessoas com deficiência do Brasil todo, não só do Brasil, mas do mundo, oportunidades novas. Porque é só quando a gente se mostra, não adianta a gente dizer que tem que ter acessibilidade no cinema se a gente não vai no cinema, inclusive quando não tem acessibilidade. A Aham. luta que a gente fala no Setembro Verde não é a luta de meter porrada em todo mundo, não é a luta de brigar para ter acesso só. É a luta de a gente mesmo buscar ocupar os espaços que não é de direito, que é o espaço que é destinado ao ser humano e não a um ser humano sem deficiência. A gente, enquanto pessoa com deficiência, é ser humano igual todo mundo. Antes da deficiência, a gente é uma pessoa. É, por isso que é pessoa com deficiência, não deficiência com pessoa, né? Exato, exato. Hum. E esse negócio de ler o currículo, né, e ver a pessoa com deficiência primeiro, isso tem que acabar. Mas só acaba se a gente ocupar esses espaços. Então, eu acho, Léo, você falou uma coisa que que eu acho de verdade é que não sou só eu, Marcos Lima, que ponho vídeos e falo de preconceito, de acessibilidade. Eu não sou só eu que estou lutando. Uma pessoa cega, como. É porque a Camila tem um canal, mas vamos dizer que a Camila não tivesse um canal, que ela fosse só trabalhar lá na prefeitura, prefeitura municipal. Nossa, eu acho isso um pleonasmo, mas todo mundo usa, né? Prefeitura municipal, né? Não é todo mundo, tipo, é oficial, pois usa. Veja bem-vindo à prefeitura municipal. Claro, né? Prefeitura municipal. Mas, enfim, vamos dizer que a Camila fosse lá trabalhar só. Não é só. Ela tá ali, ela tá ocupando aquele espaço, ela tá mostrando para aquelas pessoas ali o potencial dela. Então, acho que quando as pessoas com deficiência se mostram, ocupam espaço na sociedade, elas também estão lutando. Lutar não é só gravar vídeo dizendo que a gente é normal ou mostrar isso na internet. Lutar é também você ocupar o seu espaço no mundo. É o que o Léo falou. Quanto mais espaço a gente ocupar no mundo, mais as pessoas vão entender que a gente existe.
Por exemplo, por que é bacana descrever foto no Instagram? Eu nem sempre descrevo, porque eu, às vezes, posto minhas fotos, eu não sei direito o que está. Porque se todo mundo começasse a se deparar com as fotos descritas, mesmo que uma pessoa cega não esteja consumindo as fotos, as pessoas vão começar a entender que existe um público que precisa dessa acessibilidade. Né? Quantas conversas sobre acessibilidade, sobre cegos, não surgiu num elevador com uma criança sem deficiência, que não conhece ninguém com deficiência, porque ela quis saber por que tem aqueles pontinhos ali do lado dos botões. Então, a acessibilidade, a gente ocupando espaço, a gente provoca. Se todo mundo ficar em casa, nunca vai ser criada acessibilidade, né? Nunca vai ser. Para quê? Se nenhum cego quer trabalhar, para que a gente vai mexer no trabalho para cego? E quando o Léo fala do meu canal, eu agradeço muito pelos elogios, cara, é muito surpreendente para mim. Agora já não é tanto, mas quando eu fiz o canal, eu juro para você, de coração, eu não achava que pessoas cegas iam assistir meu canal. Meu canal era voltado para pessoas que enxergavam e nunca tinham visto pessoas cegas, nunca tinham contato com pessoas cegas. Por quê, cara? Na minha infância, na minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu era inteligente, eu era um bom aluno, eu tinha amigos, mas eu não era uma pessoa extrovertida, eu não era uma pessoa engraçada, eu não era, assim, no meu colégio, quando vinham escolher pessoas para dar entrevista, não era eu que era escolhido, longe disso. Então, eu nunca me senti, e até hoje eu não me sinto, a referência das pessoas cegas para coisas, né? Tem amigos meus cegos que não estão aí na internet falando, mas fazem muito mais coisa que eu na vida, de independência, de tudo mais. Então, eu nunca achei que eu fosse virar referência para pessoas cegas. E quando eu passei a receber esse tipo de retorno, para mim, isso foi uma novidade tão grande. E toda semana eu tenho um vídeo lá lendo comentários das pessoas. Quase toda semana eu me deparo com alguém que põe que perdeu a visão e que meus vídeos ajudaram muito. Cara, isso é uma felicidade enorme para mim. Claro, porque valorizo o meu trabalho, mas porque é algo que eu nunca esperei. Com certeza. A gente também fica chocado aqui, às vezes. A gente recebe comentários de pessoas, sei lá, do interior do Amazonas, assim como a gente recebe comentários de pessoas que moram na África e usam o conteúdo que a gente produz para alguma coisa lá, ou aprendem alguma coisa nova. A gente nunca imaginou que a gente ia chegar tão longe, né? Que a gente ia atravessar o oceano. A gente sabe que a internet é global, que o YouTube vai para todo lugar e tudo mais. Mas daí é imaginar, né, que alguém do outro lado do mundo vai te achar Exato. interessante, né? Tipo assim, e por que eu, né? É, Por que não outra pessoa? É, tem tantos outros vídeos no YouTube, por que é o nosso? Por que né? sim. Pra gente é algo assim indescritível. A gente ama. E assim, gente, comentar nos vídeos, né, das pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que seja qualquer pessoa, não precisa ser eu ou o Marcos Lima, qualquer pessoa que produz vídeo no YouTube, adora receber comentário, ler. É que a gente não recebe dinheiro, então o incentivo é esse, é saber que a gente está chegando às pessoas. Exatamente. A gente precisa saber isso, a gente precisa saber se você está gostando, né? Agora também é claro negócio, aquele negócio também, se for só para criticar gratuitamente também, tá, deixa aí, fica aí. Mas para mim pode criticar, se quiser me criticar, tô nem aí. Tem um haterzinho lá que aparece e Não, tá tá bom. assistindo, né? Senão tá assistindo. Exatamente. Mas é muito legal. Não me dê visão, me dê visualização. Ah, boa. Mas, Marcos, eu vou agradecer aqui a sua participação. Foi muito legal bater esse papo contigo. Acho que queria ter mais oportunidades, assim, de. Só chamar, Léo, de verdade. E, bom, lógico que eu vou chamar, vou se O esforçar. Léo, inclusive, estará no projeto do História de Cego, já vou falar logo, que é o Jornadas de Cego, cego conversas especiais para gerar otimismo. Então, uma jornada de cego vão ter temas. O primeiro tema, 19 de setembro, 7 horas da noite, ao vivo, sobre o mercado de trabalho. Nós vamos chamar 3 convidados muito bacanas, o Léo um deles, porque o que eu quero com essa conversa é justamente, o Léo falou aí, tem gente que acha que não mudou nada, que nada vai mudar, e, cara, vida de cego é difícil mesmo. A gente brinca, a gente fala, é claro que é difícil, é óbvio que é difícil, a gente vive num mundo cheio de preconceito e com pouca acessibilidade, mas eu quero mostrar que é possível, e não é possível só o Marcos Lima, às vezes a pessoa vê o meu canal e acha, não, tudo bem, ele conseguiu, mas ele... Não, muita gente ocupa o espaço,
E é isso que eu quero mostrar com Jornada de Cego, conversas especiais para gerar otimismo. Leonardo Gleizio estará lá, dia 19 de setembro, ao vivaço. Se inscrevam no canal do YouTube lá para vocês acompanharem e saberem desse evento especial. Agora é para se inscrever mesmo, hein, pessoal? Exatamente, gente, para se inscrever mesmo. Gente, e é isso. Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Vou estar lá, sim, com muito orgulho. Estarei lá dessa vez e todas as outras que eu for convidado. E vou convidar o Marcos Lima para vir aqui mais vezes, fazer vídeo. Beleza, gente. Vamos lá. E é isso aí. Próxima vez com a Camila também. A próxima vez a Camila vai estar aqui. A Camila está muito ocupada esses últimos tempos. Nossa, tá. Também o lance do encontro de horários é complicado, né? Para mim é mais fácil gravar de manhã. É complicado. Mas esse pessoal que tem emprego, né, cara? Esse pessoal que trabalha, que tem hora para cumprir, tem marcar ponto, né? Sim. Fogo, é difícil essa vida. Mas no caso da Camila, eu tenho que marcar horário na agenda dela para conversar com ela. Ei. Ela vai ficar brava. Nossa, você me deu um susto, Léo, porque você falou outra coisa. Foi muito bom. Marcos, brigadão por essa oportunidade. Valeu. Espero que você tenha... Quer falar alguma coisa aí para se despedir do pessoal antes de... Quero agradecer, Léo, agradecer ao Jorge, que está aí nos bastidores, que ajudou pra caramba a gente aqui no início da gravação. Tá cada um... Eu tô em um lugar, o Léo tá em outro. A gente não se conhece pessoalmente. Essa é a coisa maravilhosa da internet. Eu me sinto muito próximo ao Léo, mas a gente não se conhece. E queria agradecer muito, falar para vocês curtirem, deixarem comentário nesse vídeo, conhecerem o trabalho do História de Cego, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, na sua rede de preferência. Eu tenho um projeto, né? Falei, é o de Cego para Cego. Se você quiser participar, para quem está perdendo a visão, para quem é cego ou para familiar. São conversas gratuitas, conversas particulares, não é um vídeo para o canal. Uma vez eu marquei com uma mãe para conversar e a mãe estava me esperando toda arrumada. Não, eu já me maquiei aqui para o vídeo. Não é um vídeo, é só uma conversa. E tudo mais. Então, escrevam historiasdecego@gmail.com. Brigadão mesmo, Léo. E eu acho que a gente tem que trocar bastante. Pode deixar que então vai vir aqui mais vezes. Não só no vídeo, mas também vai vir offline aqui para conversar com a gente. E quando tiver em São Paulo, a gente vai dar um jeito de fazer uma visitinha, se encontrar pelo menos, para tirar uma foto pro Instagram, né? Vamos tentar, vamos tentar. Muito bom, Marcos. Obrigado, viu? Valeu, gente. Brigadão. Conversa como essa você nunca viu e nem eu. Boa. Tchau, tchau. Marcos, muito obrigado, viu? Foi muito legal. Foi muito legal mesmo, Léo. Bem sossegado, bem bom. Isso é demais, cara. Foi muito bom, muito fácil. 1 hora de bate-papo, né? Não esperava que tivesse dado tanto.